Mas só voltando aqui à Venezuela, que também é lamentável, em uma nota conjunta, né, a ensaboada divulgada ontem, Brasil, Colômbia e México disseram ter convicção, eu queria saber de onde tiram essas convicções, de que as soluções para a crise política na Venezuela devem surgir do próprio país, não de atuações externas. Eu já achei que tinha sido resolvido, né? Enfim, o povo já votou. Os três países voltaram a cobrar a divulgação das atas, mas destacaram que a transparência do pleito cabe ao Conselho Nacional Eleitoral, que é o equivalente ao TSE brasileiro, lá na Venezuela, não ao Supremo local, que é equivalente ao STF aqui no Brasil. Lembrando que a Corte Eleitoral venezuelana é controlada por Maduro, assim como o Supremo Tribunal. O documento também pede cautela e moderação, só faltou pedir caldo de galinha, da oposição nas manifestações populares, mas também menciona as forças de segurança do regime de Maduro, pedindo que garantam o pleno exercício desse direito democrático dentro dos limites da lei. É estranho o Brasil assinar um troço desse, né? Seria... Nossa Senhora, o Brasil assinar uma coisa dessa é muito fora da casinha. A líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, disse que o ditador Nicolás Maduro receberá garantias, salvo-condutos e incentivos para deixar o poder do país. Vai acabar vindo para o Brasil ainda. Em nota enviada à agência de notícias AFP, Maria Corina, que está escondida com medo de ser presa, disse o seguinte, aspas, estamos decididos a avançar em uma negociação. Será um processo de transição complexo, delicado, no qual vamos unir toda a nação. Fecho aspas. Ela está com esperança mesmo, hein? Mas aqui não resta outra alternativa, Pavinato. A esperança. Quando você abre o quê? Já leu Machado de Assis? Quando você abre, a expressão Machado de Assis usa, né, um português castiço, você abre a boceta de Pandora e tudo que há de mal sai e resta ao fim a esperança. É mais ou menos isso? Mas o pior de tudo é que na esperança não resta por causa de uma situação trágica como essa, que no caso dela, ela está tendo uma inteligência que quando ocorreu em 2019 com a ascensão do Guaidó, ali eles não conseguiram equacionar o problema, tá? Como assim? Ela precisa realmente ter que ceder a dar garantias e dar uma anistia. Ela vai ser obrigada a anistiar quase todos aqueles atos horrendos que estão acontecendo lá, para tentar, de alguma forma, garantir a entrega do poder e tentar apaziguar as Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas estão comprometidas lá de uma maneira assustadora. O alto comando não está nem aí, ele só está olhando para, afinal de contas, como que eles vão preservar o poder. Então, o que resta para Maria Corina Machado? Fazer de conta que acredita nas redes para as quais ela deu entrevistas aqui no Brasil, fazer de conta que ela acredita que vai ter uma mediação por parte dos três países envolvidos, que não são mediadores, eles são parte, eles já praticamente se apresentaram como parte, admitindo o Maduro como vitorioso, indiretamente, porque é o que eles fazem. Então ela precisa, estrategicamente, anunciar que vai dar uma alternativa, e essa alternativa vai passar por uma anistia e por um salvo-conduto, pela garantias legais de que eles não serão molestados, porque os crimes deles são tão grandes que não tem como eles não serem presos. Então ela precisa estrategicamente negociar essa conversa, esse diálogo, para poder assumir o poder. E aí é o que nós temos diante de nós. Mas você acha que isso vai acontecer na sua análise fria? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele fica. Exatamente. Ele tem 5 meses para chegar e convencer o mundo e esperar o mundo esquecer dessa tragédia, ou fazer de conta que está acontecendo, por causa das tragédias que estão acontecendo ali. As pessoas vão desviar a atenção. Nós vamos ter dentro em breve uma eleição nos Estados Unidos. Todas as atenções vão para lá. Perfeito. E se o Trump for eleito, o mundo vai querer dizer que o Trump é um marginal e um monstro. Por quê? Porque o Trump tem uma posição clara do que é ser de direita, ele tem uma posição clara do que é uma democracia, e as pessoas vão desviar a atenção. O que o Maduro vai fazer? Ele vai tentar pegar de um por um daqueles opositores. Como é que os criminosos organizados trabalham? Imaginando que ele possa ter um raciocínio parecido, não que ele seja. Mas como é que eles trabalham?
Eles não vão atrás de você na hora que todo mundo está te olhando. Eles vão atrás de você na hora que todos esquecem de você, inclusive você esquece da perseguição, ou faz de conta que já está normalizado. Aí ele vai e te pega. Então ele vai pegar de um por um. Não vai ter esse processo de transição mesmo, porque o Brasil está passando a mão na cabeça, o México está passando a mão na cabeça, a Colômbia está passando a mão na cabeça e os Estados Unidos não sabem o que fazem, porque tem o tio Paulo, com todo respeito à família do tio Paulo, lá governando os Estados Unidos. Então eles não sabem o que fazem. Tem que esperar a eleição do Trump para o Trump falar: nós vamos não apenas reconhecer o Edmundo Gonzalez, como vamos colocar condição de ele assumir o poder. Teria que passar por uma negociação com a Rússia e com a China. Talvez seria o único processo em que uma tríade poderia garantir. Hoje faz 25 anos que o Putin está no poder, né? Hoje faz 25 anos. Olha que legal. Bem tranquilo, bem democrático, professor, né? se o senhor me permitir, eu vou ter a ousadia de ter uma opinião um pouco divergente do... Você acredita que ele sai? Eu não acredito. Pois Então é, onde está a divergência? A divergência está na postura da Maria Corina. Talvez a Maria Corina, com enorme respeito e admiração que eu nutro por ela, professor, talvez ela esteja incorrendo no mesmo erro, por exemplo, que o Lord Chamberlain lá atrás, que tentou pactuar com um ditador, no caso Hitler, acreditando que ele fosse se resumir lá aos Sudetos. E Hitler estava ali disposto a invadir o que era a Tchecoslováquia, né? E Chamberlain, ou ingenuamente, ou como bom pacifista, acreditou que fosse se resumir aos Sudetos. Aí, obrigada, professor, uma ousadia, uma honra dialogar com as suas ideias. Acredito que ela esteja sendo um pouco ingênua ou que ela esteja subestimando o grau de autoritarismo de Maduro. Primeiro, porque ditadores não cedem a acordos. Ainda que eles cedam a acordos, ainda que eles firmem, que eles coloquem a assinatura nos acordos, dificilmente eles cumprem acordos. Esse é o grande problema. Fazer uma interlocução com a senhora? Imagina. Claro, imagina. Sabe qual é o detalhe, doutora? Não precisa pedir. Se começar a pedir essa conversa de elevador, não. Primeiro você. É maravilhoso. É para entrar aqui, ó. Foi maravilhoso a senhora ter trazido a questão da negociação sobre os Sudetos da Tchecoslováquia, porque ali a Tchecoslováquia não participou da discussão. Vamos imaginar que a Tchecoslováquia seja o povo venezuelano. Exatamente. Não está participando. Exatamente. Eu, particularmente, o que eu acredito, ela não apenas não vai assumir o poder, ou ela e o Edmundo, como ela será morta. Qual é a alternativa que ela teria neste momento? Tentar mostrar para a comunidade internacional que ela está, inclusive, apostando num diálogo para garantir a transição, porque ela sabe que o Maduro tem dinheiro suficiente por intermédio da Índia e da China, tem o apoio das Forças Armadas, tem o apoio dos funcionários públicos e tem o apoio daqueles que vivem das bolsas que são dadas. Então significa, lá na Venezuela, não gato. Ou seja, isso representaria 20% a 25% da população venezuelana. É o suficiente para ele utilizar de todos os instrumentos de força para, se ela for para o embate direto, vai acontecer com ela o que aconteceu com o Guaidó. O Guaidó foi perseguido e não conseguiu sobreviver. Tanto que ninguém sabe mais quem é o Guaidó, as pessoas esquecem dele. Uma trégua, uma trégua. Ela está usando eu vou só para encerrar, ela está usando uma medida, primeiro, uma manobra diversionária. Ela está fazendo de conta que vai para um lado, mas ela vai para o outro. E segundo, ela está fazendo uma retirada estratégica para não fazer comparação com aquela coisa imunda que aconteceu em 59, mas algo próximo ao que o Fidel Castro fez. Ele desceu o Vírgula W e subiu para a Serra Maestra, fez um recuo estratégico e ficou olhando de cima da montanha ou da serra, olhando para verificar quais seriam os melhores passos estratégicos para... É o que eu quero acreditar que ela esteja fazendo. Ainda não é uma detente, né? Ainda não é um alívio de tensões, mas ela retrocedendo, certa de que não tem armas e de que, como tão bem colocou o professor... Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. De que os Estados Unidos, convenhamos, estão acéfalos, no momento estão acéfalos.
Então, ela está aguardando, e espero que a partir das eleições americanas ela consiga, primeiro espero que ganhe uma figura mais incisiva, por assim dizer, no hemisfério norte, que esse apagão completo de Casa Branca que tem se visto. Agora, se vocês me permitirem 2 minutos, só complementando essa notícia sobre a questão da posição do Brasil, tem uma notícia bem interessante que foi pouco ou nada divulgada na grande mídia e que eu achei gravíssima essa semana e que dialoga diretamente com essa questão toda de justiça eleitoral, mostrando que Maduro não respeita a justiça eleitoral e Lula finge hipocritamente acreditar que ele respeita, finge acreditar até que haja uma justiça e uma justiça eleitoral na Venezuela. E por quê? Porque aqui, pessoal, aqui simplesmente essa semana o TSE veio a público declarar que já estão em vigor acordos assinados entre a Corte e todas as plataformas digitais, incluindo o X e o Telegram, incluindo plataformas de perfil muito livres, já estão em vigor esses acordos e, por força desses acordos, conteúdos ditos falsos, antidemocráticos, etc., terão de ser removidos em até 24 horas, em prazos bem mais exíguos. Pessoal, acordos inconstitucionais, acordos nulos, porque versam sobre objeto ilícito, que é a censura à nossa liberdade de expressão. Aqui nem a justiça eleitoral respeita a justiça eleitoral. Exatamente, exatamente. Antes de eu fazer meu comentário, eu só quero deixar um abraço para o pessoal da Voipes. Para quem não sabe, a Voipes cedeu diversos aviões para ajudar no Rio Grande do Sul. É um pessoal muito sério, é uma empresa familiar, eles mesmos que trabalham, operam a empresa deles. Então, com essa tragédia que aconteceu hoje, quero deixar aqui todo o nosso apoio a vocês e que dê tudo certo e a condolência já antecipada, caso tenha havido vítimas nessa tragédia toda. Mas, discordando um pouco, eu também não acredito que seja a ingenuidade dela. Eu entendo mais que é uma busca, talvez, para garantir uma misericórdia de sobrevivência. É quase que você lutar desarmado contra um exército. Quais são as reais chances dela contra um sistema tão aparelhado, onde o exército faz parte dessa composição, a Suprema Corte faz parte dessa composição, países vizinhos que são muito fortes, potências como o Brasil, por exemplo, também fazem parte dessa composição porque apoiam o regime Maduro, né, apoiam, inclusive financiando, né, e se não financiam diretamente, o que é uma mentira porque financiam sim, financiam através de perdão de dívidas bilionárias. Então, olha para uma pessoa, né, uma mulher guerreira lutando pela voz de mais de 70% da população, porém a população desarmada, uma população que não tem capacidade de reação contra um aparato tão forte como está organizado a ditadura venezuelana. Então eu enxergo até... Não é no Brasil, não. Agora eu estou falando da Venezuela, por maior semelhança que possa parecer. Mas é muito difícil com que uma pessoa de peito aberto vá de enfrentamento a um sistema tão organizado quanto é a ditadura venezuelana, que inclusive não é novidade para ninguém. Tem diversos vídeos na internet. Cuba enviou seu exército para lá, russos, né, também estão lá, né, para reprimir qualquer manifestação popular contra esse regime ditatorial. Então eu enxergo ela como uma liderança muito forte, porém uma liderança de carne e osso, e que sabe que a sua vida está, sim, em risco, e a chance dela ser eliminada, como todos os outros opositores já foram, ela é real e depende só de tempo para que isso aconteça. Então eu enxergo talvez esse movimento como um movimento de buscar ali uma auto-misericórdia, dizendo, olha, eu vou, né, anistiar vocês, caso em um sonho muito utópico a gente consiga vencer um sistema tão organizado internacionalmente como é a ditadura venezuelana. Nossa, eu nem imagino a aflição que ela passa, esse medo de perseguição, de acontecer alguma coisa.
Eu fico pensando, se isso acontece no Brasil, eu não sei o que seria de mim. Pois é, né? Exatamente. Já pensou se você estivesse levando processo Nossa. da AGU e tal? Você já se pensou? ele estivesse sendo chamado algumas vezes na Polícia Federal para prestar Nossa depoimento senhora, por imagina falar isso. algo de algum Nem ministro? passa pela minha Se cabeça. Isso não, seria mas uma isso- loucura. e se Ainda ela- bem que estamos falando de Venezuela. Venezuela. Ainda bem que Ainda estamos num reinado de amor e democracia. Exatamente. A pessoa, se ela Amor, inaugura amor. se ela, toda vez que eu vejo ela agora, me vem a sua voz na mente. Já pensou se ela inaugura o Departamento de Democracia do país dela? Que coisa, não? Bom, muitas coisas para se dizer. A primeira delas é que quando a gente tem convicção em relação a alguma coisa, a gente tem convicção baseado em algo, em algum dado da realidade, em algum fato. Então, a minha primeira pergunta é, de onde vem a convicção do Brasil, da Colômbia e do México que a própria Venezuela mostrará ali provas, né, documentos legítimos que comprovem que foi o Maduro que venceu e não a oposição? Não faz o menor sentido esse tipo de convicção. Eu tenho uma convicção. Convicção em quê? De onde eles tiraram essa informação para ter esse tipo de convicção? Mas, ao mesmo tempo, não surpreende, uma vez que o Brasil cansou de financiar, durante as gestões Lula, ditaduras ao redor do mundo. Então, assim, não é nenhuma novidade. Se ele deu o dinheiro, que dirá ele ter algum tipo de convicção que custa menos do que o dinheiro, em alguns casos, em relação ao regime da Venezuela. Sobre a Maria Corina, eu fico meio também... Eu acho que é a espera de um milagre, né? Aquele filme é a espera do milagre. A verdade, uma verdade muito, muito dura e difícil de ser encarada, é que certas malhas sociais chegam a um estado que somente uma ruptura muito brusca consegue reequilibrá-la. Essa que é a verdade. Então a gente meio que fica assim, à espera de um milagre. Ela já teve o líder do partido... Nos dois lugares, infelizmente. Ela já teve o líder do partido dela sequestrado, ela já teve uma colaboradora dela sequestrada que veio à tona, fora as outras pessoas que certamente foram sequestradas e nós não sabemos. Nós não temos informação. Então é evidente que ela também tem medo de ser sequestrada, né? E assim, sequestro pelo Estado é só a primeira parte. Depois o que acontece com essas pessoas, a gente não tem a menor ideia, né? Mas a gente supõe que não seja algo bom. Afinal A de gente tem contas... muita ideia. O Tribunal Penal Internacional tem lá provas de estupro. Exatamente. A gente tem Exato, de ideia, assim. assassinatos, exatamente. Então ela fica numa posição extremamente delicada, porque ela não é inocente, ela sabe que precisa de uma ruptura muito brusca, ela sabe da quantidade de aparelhamento que existe e, ao mesmo tempo, ela está sendo acusada tanto pelo regime ditatorial da Venezuela quanto pelos países que estão apoiando, Brasil, Colômbia e México, dentro dessa lista. Ela está sendo acusada de fascista, ela está sendo acusada de ser uma baderneira, está sendo acusada de ver coisas onde não tem, porque o silêncio desses países, que não é nem silêncio, né, porque aqui no Brasil não existe o silêncio, já foi dito que lá tá pacífico, já foi dito que lá tem a soberania popular, tudo isso foi dito pelo partido do Lula e o Lula corroborou com tudo isso. Então, essas falas O Lula apoiam... corrobora muito. Pois é. Essas falas Ele é expert em corroboração. apoia essa ideia, né, de que ela é uma baderneira. Ela, na verdade, é fascista. É isso que eles estão dizendo na prática.